Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio que pode multiplicar resultados hoje. Dias atrás publiquei na comunidade do YouTube que estava analisando uma nova ação com potencial de multiplicar o capital. É uma empresa da América do Sul, sim, é mais uma fintech. Não é a Stoneco, não é a Local, não é a Nu. Porque muitas pessoas, inclusive eu, especialmente eu, venho falando sobre essas empresas há bastante tempo. Talvez sobre a Stoneco nem tanto, mas essa empresa chamou minha atenção, porque eu tenho família no Brasil. E eu perguntei para eles, que banco vocês realmente estão usando? Quais produtos financeiros vocês realmente estão usando aí? E surpreendentemente, eles provavelmente são um dos poucos que não usam o Nubank. Porque, quero dizer, o Nubank tem cerca de 61% da população do Brasil. Bem grande, mas eles estão usando o Inter, Banco Inter. E eu fiquei tipo, ok, interessante, por que isso? Ele me mostrou o aplicativo, me mostrou o que você pode fazer, o que ele oferece, e aí eu pensei, ok, vamos ver se é uma empresa de capital aberto. E na verdade está listada nos Estados Unidos. E se você é da Flórida, mais especificamente de Orlando, talvez já tenha visto, porque o estádio, o Orlando Stadium, agora se chama Interco Stadium, com a marca igual ao SoFi Stadium. Então vamos falar sobre tudo isso neste vídeo e também vamos comentar sobre a CoreWeave, o grande anúncio da CoreWeave, mais para o final do vídeo. Então, antes do fechamento do mercado, é basicamente isso que temos na segunda-feira. O que eu acho que é muito melhor do que se temia, com os receios de paralisação do governo, discussões sobre tarifas e tudo isso. Eu acho que estávamos esperando tudo no vermelho, mas temos vários nomes que estão no verde. Os que estão no vermelho são justamente aqueles que vinham subindo bastante. Rocket Lab, AST, Intel continuam caindo um pouco aqui, o minério de ferro está em baixa, Shift 4 também continua caindo aqui, mas eu acho que está muito melhor do que se temia. Nós, claro, vamos falar novamente sobre a CoreWeave mais tarde no vídeo. Eu realmente acredito que a Core subiu muito mais do que isso. Acho que chegou a subir entre 1,12% e 1,15% mais ou menos. Essa semana será muito volátil devido ao importante relatório de resultados das empresas de tecnologia. Terça, quarta e quinta-feira também teremos uma reunião do FOMC e, como você sabe, atualmente há novamente a possibilidade de uma paralisação do governo no final da semana. Neste vídeo focaremos na Inter e faremos uma breve comparação com a NIL. Se você se interessa, ative as notificações. Agradeço muito. Se quiser me apoiar, veja o link na descrição. Deixei um comentário com as 10 melhores ações para comprar agora. Acesse fullcom/couchinvestor. Obrigado. Então, a Inter é uma empresa que vale cerca de 4 bilhões. Como você pode ver, nos últimos 12 meses a ação subiu, 88,5%. Agora, se compararmos isso com a NIL, por exemplo, ela está superando a NIL. Nos últimos 12 meses, a NIL também vem superando o mercado. Embora no início de 2025 até mais ou menos agosto, ela estivesse tendo um desempenho inferior. Mas como você pode ver, o Inter nesse caso é o roxo, embora a NU devesse ser roxa. Mas o Inter nos últimos 12 meses subiu 88,5%, a NIL subiu 46,3%. Nos últimos 3 anos, podemos ver que o Inter subiu 274%, a NIL subiu 326%. Agora, com o Inter especificamente, é mais uma questão de ok. É uma empresa pequena no momento, está crescendo rápido e é lucrativa. Será que isso pode se tornar a próxima NIL? Porque o Inter, na verdade, é uma empresa mais antiga. Ela foi digitalizada, é uma daquelas empresas tradicionais que foi totalmente transformada em um neobank. E isso é uma grande vantagem para eles. Então, agora, a questão aqui é, ok, nós sabemos que o Nu vale bastante, na verdade. Se olharmos aqui, o Nu vale, acho que, bilhões de dólares ou algo assim, agora mesmo. 87,4, vamos arredondar para 88 bilhões. Em termos de avaliação, não é tão caro, especialmente se você olhar para a taxa de crescimento esperada e também para as taxas de crescimento anteriores. É uma empresa enorme, muito bem sucedida, e eles também têm planos de crescer, é claro, fora dos seus mercados principais, mas especificamente eles querem entrar nos Estados Unidos. Então, para o Inter se tornar uma multibagger, eles vão precisar passar de uma empresa de 4 bilhões de dólares para, potencialmente, uma empresa de 40 bilhões de dólares no futuro, o que é menos da metade do que a Nubank é hoje. Mas a Nubank é uma empresa enorme hoje porque é a melhor da categoria. Vamos supor agora, se a gente for olhar os destaques do terceiro trimestre, acredito que o Inter deve divulgar os números trimestrais no começo de fevereiro. Agora que incluímos esse nome na lista, teremos que acompanhar essa empresa mais de perto. Eu não tenho ações da empresa, aliás, ela está só na lista de observação por enquanto. Então, o que vemos aqui?
Total de clientes, 41,3 milhões, o que, claro, é bem menos do que a Nu. Mas esse número tem crescido rapidamente, o lucro líquido cresce rapidamente, a carteira de empréstimos aumentou. 30% ano a ano. O volume anual de pagamentos chega a 1,6 trilhão de reais valor em moeda brasileira. Eles adicionaram 1,2 milhão de novos clientes ativos, não apenas clientes, mas clientes ativos. Eles têm um índice de eficiência de 45,2% e um 14,2%. Lembre-se desses números, porque isso vai ser importante agora. Se olharmos para a evolução do aplicativo, este é o 10º aniversário da conta digital deles. Começou de forma muito simples, na verdade. Essa é a típica interface feia de 2015. E desde então foi ficando cada vez melhor e eles adicionaram muito mais funcionalidades. Isso pode ser, e provavelmente vai se tornar um super app, porque agora eles têm 7 verticais: investimento, seguro, crédito, um programa de fidelidade bancário, contas globais e compras. Sim, no aplicativo você pode fazer compras, pode conseguir descontos, pode, claro, conseguir descontos para Uber, McDonald's, todas essas coisas, e você pode fazer compras, tudo de forma nativa no app. Sim, talvez você esteja cansado de ouvir falar em super app pra cá, super app pra lá, mas olha, super apps, se forem bem sucedidos, são realmente muito lucrativos. Então, no último trimestre no Brasil, se você olhar o crescimento total de clientes no acumulado do ano, eles foram o número 1, foram os que mais cresceram. Eu suponho que o número 2 aqui seja o New. Agora nós recebemos alguns números mais atualizados do New, mas vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. 85. Isso é muito impressionante, eles têm pouco mais de 20 milhões de acessos por dia. Isso subiu de 14,1 milhões em setembro de 2024, um crescimento de 43% ano a ano. 28 milhões de transações financeiras por dia. Isso representa um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Claro, quando você olha para tudo isso, seja novo, seja entre Sophie, o que for, é ótimo ter o crescimento de clientes, certo? Sua base de clientes continua crescendo e crescendo cada vez mais. Mas o mais importante no final das contas é ter clientes ativos, ter clientes que transacionam e estão ativos no aplicativo. E é isso que estamos vendo aqui. O total de clientes está em 41,3 milhões e agora estamos aqui. 57,9% desses são clientes ativos. Isso subiu de 55,9% no terceiro trimestre de 2024 e 52,7% há 2 anos. Essa é a parte importante. O total de clientes está crescendo, mas a porcentagem de clientes ativos também está aumentando. Passando para as sinergias de receita da plataforma e o cross-selling, que impulsionam um crescimento maior da receita. Vimos isso com outros players também, e claro, é ótimo ver isso aqui. A receita bruta total aumentou 48% em relação ao ano anterior, mas ao olhar para a receita líquida total, ainda teve um ótimo crescimento de 29%. E aqui, veja a receita líquida de juros, que subiu 39% em relação ao ano anterior. Mas se você olhar para a porcentagem da receita líquida total, agora está em 75%. Isso era 69% no mesmo trimestre do ano passado e 67% no mesmo trimestre de 2 anos atrás. Isso, claro, é muito bom, porque agora eles estão dependendo um pouco menos dessas receitas de tarifas líquidas e mais está vindo daqui da receita de juros. Na carteira de empréstimos, o aumento foi de 30%. Ano após ano. Vimos um aumento de 38% em empréstimos consignados e pessoais, 37% de aumento em hipotecas, 125% em hipotecas nos Estados Unidos, mas esse número aqui ainda é muito pequeno. Mas olha, se isso continuar crescendo rapidamente, isso se torna uma parte maior da carteira total de empréstimos, que é exatamente o que você quer ver. A maior parte aqui ainda são os cartões de crédito, e isso tem crescido 30%, mas os outros segmentos estão crescendo mais rápido do que os cartões de crédito. O que nos leva ao crescimento e saldo da carteira bruta de empréstimos, eles estão crescendo mais rápido do que o mercado em geral. Crescimento total da carteira de 30%, crescimento do mercado de 10%, o que significa que eles estão ganhando participação de mercado de alguém agora. Claro, ao analisar carteiras de empréstimos e crescimento agressivo do crédito, é preciso observar a inadimplência. Você tem que olhar aqui para os NPLs. E o que vemos aqui é o seguinte, observe os NPLs. De 15 a 90 dias tem se mantido relativamente estável, com um pequeno aumento, realmente atingiu o fundo em 3,4%. No último trimestre, 3,8%. Mas se você olhar para o NPL, acima de 90 dias não aumentou tanto assim. E assim, eles continuam crescendo rapidamente, enquanto os NPLs não estão fora de controle, onde as inadimplências não estão fora de controle.
Se eles estivessem crescendo muito rápido, mas a taxa de inadimplência, os NPLs, começassem a aumentar bastante. É um negócio quebrado, na verdade. É um modelo de negócio quebrado. Nesse caso, ainda não estamos vendo isso. E claro, isso é ótimo, porque se eles conseguirem continuar crescendo muito rápido enquanto mantém o risco bem baixo ou estável. Combinação perfeita, o que me leva a esse lucro líquido. E o ROI ficou em 14,2%. No mesmo trimestre do ano passado, 11,3%. No mesmo trimestre de 2 anos atrás, apenas 5%. Isso me leva a 2 slides que eles nos mostraram durante o Dia do Investidor de 2023. Então, há 3 anos foi isso que eles nos disseram: expandir nosso Super App para o ZIL e além. Então, o que eles disseram? Conta global? Esses são cartões emitidos no Zucaiua para ajudar brasileiros a gastarem no exterior, e a Argentina também está recebendo isso agora. Você se dolariza, o que eu acho um pouco melhor do que comprar o peso argentino. Remessas internacionais, aproveitando a posição de número 1 para converter novos clientes bancários novamente, isso foi há 3 anos. E até o último trimestre, o Inter alcançou 8,4% de participação em todas as transações de câmbio no Brasil. Isso está crescendo, e após a expansão para os Spilnio, vamos focar primeiro nos brasileiros e depois no público global. Sobre isso, temos novidades. Foi há quase 10 dias, não foi? O Inter recebeu a aprovação do Federal Reserve para estabelecer uma agência bancária no Sibramilco. A agência nos Escriua permitirá que o Inter otimize sua franquia global combinando captação de recursos mais eficiente. Menor custo de serviço, melhor experiência e lançamento mais rápido de novos produtos. Oferecer produtos bancários e de crédito regulados, personalizados para residentes e não residentes no Escriua. Apoiar empresas internacionais que operam no Zipuapasti com serviços financeiros compatíveis e baseados em tecnologia, além de fortalecer sua presença no Zipuapasti para atender melhor as crescentes comunidades internacionais e multiculturais da região. E este aqui é o estádio Interenco em Orlando. Agora, claro, isso é uma ótima notícia, mas acho que é cedo demais para dizer. Se isso vai ser uma grande história de sucesso ou não, ainda vamos ver. Mas o fato de eles já terem conseguido isso agora, no início de 2026, é um bom sinal para o resto do ano. E para o crescimento esperado. Por que isso? Porque há 3 anos, durante a apresentação do Dia do Investidor, eles nos contaram suas metas de longo prazo para 2027. Então, novamente, isso foi em 2023 para 2027. 60 milhões de clientes, índice de eficiência de 30% e retorno sobre o patrimônio de 30%, se agora sabemos que, neste momento, eles estão com cerca de 41 milhões de clientes, retorno sobre o patrimônio de 14,2%, índice de eficiência de 45,2%. Eles ainda têm 2 anos pela frente, acho que é tempo suficiente. Embora na última teleconferência de resultados, eles tenham falado sobre a possibilidade de talvez não atingirem esse número exato até o final de 2027, mas isso pode acontecer em 2028. Mas eles estão bem encaminhados para atingir essas metas, o que significa muito crescimento pela frente, tanto na receita quanto no lucro. E isso, claro, me leva novamente a fazer a comparação com o NU, porque eu vejo o NUM como eu costumava ter o NUM. Eu dobrei. E então, como você sabe, eu coloquei tudo no Mercado Livre porque eu realmente gosto mais do Mercado Livre. Eu venho acompanhando o Mercado Livre há muito tempo e isso me dá exposição ao que eu preciso no mercado latino-americano. Então foi isso que eu fiz. Basicamente consolidei isso. Mas o NU, na minha opinião. Quando você olha puramente para um neobank, um banco digital, nesse caso sim é o melhor da categoria. Dá para ver claramente. É uma empresa enorme, banco digital, chame como quiser, que vem operando extremamente bem. A receita média por cliente ativo aumentou, as receitas aumentaram, o lucro bruto aumentou, o índice de eficiência está caindo. Agora está em 28%. Então, o Inter em 2027, talvez 2028, deve ficar em 30%, o que ainda é um pouco mais alto do que o NU. Mas se você olhar para o total de clientes, são 127 milhões no último trimestre, com uma taxa de atividade de 83%, e o número mais recente que temos para o Brasil foi de 112 milhões de clientes no Brasil, o que novamente representa cerca de 61% da população adulta. É louco pensar nisso. Então, o que temos? Temos o Inter com 4,1 bilhões de dólares em valor de mercado e o Nubank com cerca de 88 bilhões de dólares em valor de mercado. Mas se você olhar os números total de clientes, receita trimestral, lucro líquido, ROE, índice de eficiência e tudo isso, suponha que o Inter aumente seu valor de mercado em 10 vezes, chegando a 41 bilhões de dólares. Isso não quer dizer que é preciso multiplicar por 10 o número de clientes,
Novamente, de 41 milhões para 127 milhões, vamos supor que dobre isso, ou menos que dobre para chegar a 60 milhões, um aumento de cerca de 50% bem. Receita. Receita trimestral. Como você pode ver, a diferença aqui é de 10 vezes, com o lucro líquido também perto de 10 vezes. Então o ROI deve chegar a 30%, vamos chamar assim. Digamos, 2028 índice de eficiência também em 30%. É muito louco dizer que isso poderia se tornar um potencial de 10 vezes, digamos até 2030. Estamos esticando mesmo com esse cronograma, um aumento de 10 vezes nos próximos 4 anos. Quem diz não? Claro, a execução é muito importante nesse caso. A situação geopolítica, infelizmente, no Brasil também é importante acompanhar. Na verdade, teremos uma eleição ainda este ano no Brasil. Possíveis mudanças, impostos, regulamentação, tudo isso, as taxas de juros estão muito altas, 15% no momento. Tudo isso você precisa levar em consideração, e é por isso também que o NU ficou um pouco instável, subindo e descendo no ano passado. O mesmo acontece com o mercado livre, situação geopolítica, situação política nos países em que eles atuam. Mas há 10 anos, 11 anos ou algo assim no Brasil também havia questões econômicas, questões políticas lá. E adivinha só, o mercado livre continuou crescendo, o NU também continuou crescendo. Sabe por quê? Porque grandes empresas ficam ainda melhores depois de tempos difíceis. Empresas ruins que não sabem operar geralmente não se recuperam depois de tempos econômicos ou políticos difíceis. Ah, e sim, se você não sabia, também houve isso. Fiquei muito surpreso com isso. O anúncio entre o NU e a equipe Mercedes de Fórmula 1 surgiu do nada. Mas olha, essas são marcas que, sim, provavelmente a Sofinu viu algumas outras por aí também. Acho que temos o Robinhood também com alguns times de futebol. Futebol para vocês, americanos, nome terrível é. Eles ganham exposição pelos esportes que consideram uma das melhores formas de aumentar o reconhecimento da marca. É onde estamos agora, e isso é visível diariamente. A ação chegou bem perto da média móvel de 200 dias, que estava próxima de 8. Desde então, vimos ela subir com um ótimo impulso. Você pode pensar, perdi minha chance, de novo. Se você está procurando aqui um multibagger, não acho que uma diferença de cerca de 20% vai fazer diferença. Agora, se você quiser, pode esperar até terça-feira, 10 de fevereiro, quando eles vão divulgar o relatório de resultados. É bem possível que a ação suba ainda mais, também é possível que de repente talvez algo tenha acontecido durante o trimestre e a ação caia um pouco, mesmo com potenciais multibaggers. É importante entender que você tem tempo para acumular e ver como essas coisas evoluem. É isso, bem simples. Então esse foi o episódio sobre o Inter. Me diga o que você achou aí embaixo na seção de comentários. Falando rapidamente sobre a CoreWeave, como você pode ver, com a CoreWeave tivemos, claro, as ações subindo muito mais no início do dia. Agora temos uma média móvel de 200 dias, acima da qual a ação claramente não conseguiu se manter. Por enquanto, vamos aguardar os próximos dias, mas afinal, o que ocorreu? Novamente, peço desculpas pelo contraste. Aqui está essa fenda central, para adotar as plataformas de processador e armazenamento da NVIDIA, e várias gerações da NVIDIA expandiram. O relacionamento vai oferecer o software central RAF para CSPs globais e empresas. Mas eu acho que o principal aqui é este. A NVIDIA investiu 2 bilhões de dólares na Core com ações ordinárias, classe A um preço de compra de 87,20 dólares por ação. E isso. Eles anunciaram uma expansão da sua longa relação complementar para permitir que a CoreWeave acelere a construção de mais de 5 gigawatts de fábricas de IA até 2030 para impulsionar a adoção de IA em escala global. E como você sabe, a NVIDIA não é a OpenIA. Então, o dinheiro aqui, a garantia e tudo isso, eu acho que está dando ao mercado um pouco mais de confiança em relação à expansão e especialmente ao status da CoreWeave neste momento. Acho que faz 12 meses que tivemos a transmissão ao vivo com José. Sempre comentamos sobre isso. A NVIDIA está gerando tanto fluxo de caixa livre, eles têm tanto dinheiro, o que eles vão fazer com isso? E parece que investir em empresas para o ecossistema é exatamente o que eles estão fazendo. Para ser honesto, acho que é a coisa certa a se fazer. Então, no geral, é isso por hoje neste vídeo. Me diga o que você acha da Inter nos comentários aqui embaixo. Se você é brasileiro, se você é usuário, me conte sua experiência nos comentários aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!